Naquela mansão, onde o luxo refletia a perfeição, mas escondia dores invisíveis, havia um hábito que ninguém ousava explicar. Todas as noites, exatamente às 8h30, Arthur, o filho do milionário Augusto Montenegro, caminhava até o fim do corredor, parava diante da mesma porta trancada e ficava ali, imóvel, como se esperasse por alguém. Não havia fantasmas, não havia superstição. Apenas o mistério de um menino com os olhos cheios de ausência e uma porta que parecia respirar segredos. Até que Joana, a nova faxineira, notou algo que ninguém tinha coragem de enxergar. O olhar de Arthur não era de medo, era de saudade de algo que o mundo inteiro havia esquecido. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube, e essa vai mexer com você. O primeiro dia de Joana começou antes do sol. Desceu a escada com passos leves, amarrando o avental, enquanto o cheiro de café nascia na cozinha ampla. Não era o tipo de casa que permitia improvisos, mas ela aprendera a criar pequenos espaços de humanidade em meio ao luxo. Uma toalha dobrada com cuidado, o mel no pires do leite, a fruta cortada em meia-lua para caber melhor na mão de criança. Abriu a janela para deixar entrar um pouco de brisa. Do lado de fora, o jardim desenhava um mar de verde. Do lado de dentro, o mármore, impecável, refletia os primeiros clarões do dia. "Bom dia", disse uma voz atrás dela. Augusto apareceu na porta como quem não dorme muito. Camisa branca, mangas dobradas, olhar pesado. Um homem acostumado a resolver o mundo com prazos, assinaturas e seguranças discretos, que diante do próprio filho se via pequeno. "Bom dia, senhor", respondeu Joana, com um sorriso que não invadia, só oferecia lugar. "Café?" Ele assentiu e aproximou-se do balcão. A xícara fumegou entre os dedos, e por um instante a cozinha ficou só com o som de colher batendo em porcelana. Augusto não olhava de verdade para ninguém há algum tempo. O hábito de evitar olhos é a maneira mais educada que a dor encontra de morar com a gente. Arthur entrou de pijama cinza, cabelo desalinhado, segurando um carrinho vermelho pela janela do dedo. Parou na soleira, avaliou o ambiente. O menino carregava uma gravidade que não combinava com a idade. Não era timidez, era outra coisa. Uma falta. Viu o mel no pires, a fruta em meia-lua e devagar se aproximou. "Quer que eu esquente o leite?" perguntou Joana sem pressa. Ele assentiu. Sentou-se. Observou o vapor subindo como se aquilo contasse segredos. Augusto recolheu o celular da mesa, fingiu ler mensagens, mas estava ali, inteiro, vigiando os dois de um jeito que não confessaria. "Hoje é dia cheio", disse o pai, como quem anuncia a previsão do tempo. Aula com a professora particular e natação às 5. Arthur bebeu um gole. O mel amaciou o rosto. Pousou a xícara e com a ponta do dedo desenhou uma linha invisível sobre a madeira da mesa, como quem treina um caminho. Joana acompanhou o gesto de relance e guardou a informação num bolso da memória. A casa acordou em camadas. A governanta conferiu listas, o jardineiro passou com a mangueira, o segurança trocou o turno, e a equipe de limpeza recebeu instruções precisas. Nada de entrar no corredor leste após as 6. Não mexer na porta do fim do corredor. Não perguntar. Regras se apresentam como ordem. Às vezes são só medo com crachá. Joana preferiu começar pela biblioteca. O cômodo tinha cheiro de papel e tarde chuvosa. As lombadas enfileiradas pareciam colunas de uma catedral silenciosa. Passou o pano sem pressa, limpando poeira como quem afasta uma névoa leve. Encontrou, entre enciclopédias e edições antigas, uma caixa baixa de madeira com um fecho simples. Não abriu. Aprendera que a linha entre o que é coisa e o que é história de família é sutil. Guardou a posição da caixa com o cuidado de quem marca um lugar no mapa e seguiu adiante. Na sala de estar, Arthur estendia folhas no chão.
Joana aproximou-se sem pisar nas bordas. O menino desenhava 2 meninos com o mesmo rosto. Em um pequeno detalhe, um risco de sardas no nariz. No outro, uma pintinha perto da boca. Iguais e diferentes. O desenho tinha o traço de quem observa muito. "Posso pegar uma borracha?" ele perguntou, a voz baixa, polida pelo hábito de pedir licença. "Claro!" disse Joana, apontando a gaveta lateral. "Ficou bonito." Arthur mordeu o lábio. Olhou para o pai, que passava pela sala com a pressa de quem nunca está de fato onde está. Augusto ergueu os olhos um segundo para o papel. Viu 2 meninos idênticos. Parou. Ninguém viu, mas os ombros dele se contraíram como se tivessem levado um espirro de inverno. "Dois?" perguntou sem intenção de pergunta. Arthur aproximou os desenhos, encostando as cabeças. Não respondeu. Só encostou, como se reunisse peças. "É exercício de simetria", improvisou Joana, tirando o peso do ar. "A professora dele merece um aumento." Augusto forçou um meio sorriso e seguiu. Enquanto ele se afastava, Arthur soprou a folha, satisfeito com a poeira de grafite que levantou. Então apontou, sem olhar, para o fundo do corredor leste. "Posso ir ali?" perguntou. Joana não sabia se a pergunta era para ela ou para o universo. Havia uma distância burocrática entre patrões e empregados que ela respeitava, mas havia também um menino pedindo permissão para percorrer um caminho curto. E às vezes, os caminhos curtos carregam o peso do mundo. "Eu vou com você até a metade", disse, levantando-se. O corredor leste tinha um tom de museu. No fim, a porta trancada. Madeira mais antiga que o resto da casa, maçaneta de metal gasto, uma placa pequena com a palavra depósito, que não convencia. Arthur parou a 3 passos, como se conhecesse a distância exata entre o desejo de abrir e a ordem de não tocar. O relógio da sala deu 2 badaladas. A casa respirou. "É aqui", Arthur sussurrou, só para ele. "O que tem aí?" Joana perguntou do jeito que perguntava para sua irmã mais nova, quando a via com um pensamento bonito na testa. "Coisa de bebê", respondeu, e o verbo no presente arranhou o ar. Joana não encostou na madeira. Olhou ao redor. O rodapé acumulava poeira antiga. A guarnição tinha riscos finos de algo que parecia ter sido arrastado há muitos anos. A mais ou menos 50 centímetros do chão, altura de berço, havia marcas de batidas repetidas. Na parte interna da maçaneta, um arranhão redondo, como se uma chave grande tivesse girado ali muitas vezes. Um corredor conta histórias, se alguém souber ler. Arthur, a voz de Augusto, chegou como um chamado e um susto. "Venha terminar o desenho." O menino voltou com a obediência de quem aprendeu a não empurrar o mundo. Passou por Joana, e ao cruzarem, os olhos dele pararam nos dela só o tempo suficiente para deixar um bilhete mudo. Não é mania. É lembrança que ainda não tem nome. Mais tarde, enquanto a casa girava no eixo dos compromissos, Joana lavou a roupa de cama do quarto de Arthur. O lençol tinha pequenos círculos feitos de caneta azul, como se ele desenhasse noites. Na gaveta do criado mudo, guardadas com disciplina, 3 fotografias do menino em fases diferentes. 2 anos, 4, 7, em todas, o mesmo carrinho vermelho na mão. Em nenhuma, presença de mãe. Em todas, Augusto ao lado, firme como um poste, mas com a pele dos olhos sempre um pouco mais cansada. No topo da estante, uma caixa de metal com adesivos infantis. Dentro, meia dúzia de pequenos tesouros, uma pedrinha branca, 2 bolinhas de gude, um chaveiro em forma de estrela e um pedaço de fita azul bebê desfiada nas pontas. Joana passou o dedo na fita com cuidado. Cheiro de sabão antigo. Guardou exatamente como estava. A professora particular chegou às 10. Mulher gentil, com uma pasta cheia de recursos e o sorriso treinado de quem sabe o quanto o afeto abre portas. A aula correu sem grandes sobressaltos. Joana serviu água, recolheu lápis, recolocou livros. Quando todos saíram da sala, Arthur ficou para trás, recolhendo as pontas de lápis quebradas.
Junção e colecionismo às vezes são formas práticas de dizer: nada pode faltar. Posso levar isso para o meu quarto? Ele perguntou, mostrando as pontas. Pode, disse Joana. Só não fure o bolso. Elas somem. Ele guardou no estojo com a solenidade de um guarda-livros num mosteiro. Ao levantar, derrubou uma folha. Joana pegou antes que o papel tocasse o chão. Era um desenho novo. 2 berços lado a lado, ligados por uma linha que parecia elástica. Em um berço, o carrinho vermelho. No outro, um ursinho com uma fita no pescoço. Você já viu 2 berços assim? Perguntou, devolvendo o papel. Arthur encolheu os ombros e ajeitou o desenho entre os cadernos, como quem protege um segredo que não é segredo. Depois do almoço, a governanta passou as instruções gerais para Joana, como quem recita um catecismo. Corredor leste. Apenas quando for limpar, das 3 às 3:30. E sem tocar na porta do fim, disse, rodando o chaveiro como se fizesse música. O que tem ali? Joana testou, mais pelo tom do que pela resposta. Coisas antigas, respondeu a mulher, numa voz que riscou, não pergunte de novo ao redor de si. É tudo. Coisas antigas costumam incluir histórias que preferem a sombra. Às 3 em ponto, Joana começou o corredor leste, com o balde de água morna e detergente neutro. No meio do caminho, o celular vibrou no bolso do avental. Era a irmã mandando foto da aprovação na prova prática do curso técnico. Passei! Com 3 pontos de exclamação e um coração torto. Um sorriso abriu caminho por dentro. A mensagem lembrava a ela que estava ali por causas concretas. Trabalho limpa dívidas, mas às vezes o trabalho também limpa destinos. Chegou à porta. A madeira parecia absorver som. Passou o pano no rodapé, limpou a guarnição, recolheu a poeira sem espalhar. O hábito de fazer silêncio sem virar sombra era uma habilidade rara. Enquanto limpava, ouviu passos ao fundo. Augusto. Ele parou a 2 metros. Não precisa caprichar aí, disse sem dureza, mas com uma firmeza antiga. É depósito. Joana se levantou. Encarou a porta por um segundo. Depois virou-se. Depósitos costumam ter cheiro de tinta ou mofo. Este tem cheiro de talco, respondeu, com a naturalidade de quem comenta o tempo. Os olhos de Augusto piscaram, surpresos. Ele respirou como quem engole um anúncio de proibição e, em vez disso, oferece um lembrete. Prefiro que não comente nada com o Arthur, disse. Não comento, ela disse. Escuto. Ele sustentou o olhar por um instante. Não houve confronto, apenas um acordo silencioso entre 2 adultos que, a partir dali, sabiam que a conversa verdadeira começava. À tardinha, Arthur voltou da natação com os cabelos molhados colados na testa e a sacola pendendo do ombro. Na sala, largou a mochila e foi direto até a mesa. Tirou uma folha dobrada em 4. Desdobrou com cuidado. Era um mapa com setas desenhadas em caneta. Uma seta ia da cozinha até a sala, outra da sala até o corredor leste, e, no fim, um X pequeno perto da porta. Você fez isso? Joana perguntou, aproximando-se. Ele assentiu, mudo, com uma pontinha de orgulho. O que é o X? Arthur apontou para o próprio peito, depois para o papel, depois para o fim do corredor. Um triângulo de gestos simples que dizia muito: eu, caminho, porta. Você sente falta de alguém? Joana arriscou, baixinho. Ele soprou o mapa para secar a tinta, como se as palavras pudessem borrar. Guardou de novo, dobrando nas mesmas linhas, sem olhar para ela. Encostou a mão no carrinho vermelho e o empurrou uma vez, bem devagar, só para ouvir a rodinha cantar um som pequenino. O pai entrou na sala nesse exato segundo, viu o gesto e, sem querer, somou 2 e 2. Aproximou-se do filho, ajoelhou-se e sustentou as mãos nos ombros pequenos. Filho, amanhã vamos ao colégio visitar a biblioteca nova, lembra? A voz saiu suave, buscando caminhos pelos quais pudesse conduzi-lo para longe daquela porta. Arthur assentiu. Augusto se levantou, tocou a cabeça do menino com os dedos de modo quase desajeitado e se virou para sair. Parou diante de Joana.
Às vezes ele desenha coisas que tentou formular procurando uma palavra que não machucasse. Confundem. Desenho não confunde, disse ela. Desenho explica do jeito que a boca ainda não sabe. Augusto olhou para o corredor leste, depois para o chão. O homem que assinava contratos milionários precisava agora assinar um atestado íntimo. Não sabia como lidar. Nada mais humano. A noite caiu. Às 8h25, a casa afinou o próprio silêncio. Às 8h29, os passos de Arthur começaram. Joana, na cozinha, desligou o fogão e apoiou a colher. A governanta fechou gavetas, o segurança ajustou o rádio. Augusto saiu do escritório. Às 8h30, o menino já estava no corredor, a 3 passos da porta. Parou, como sempre. Não encostou. Olhou. Respirou. E dessa vez, voltou um pouco a cabeça na direção de Joana, que estava a meio caminho, sem querer tomar o lugar de ninguém. "Quem você espera, Arthur?" ela perguntou, com a delicadeza de quem abre a janela devagar para não espantar os pássaros. Ele encarou a madeira. Passaram-se 4 segundos e uma vida dentro deles. O menino ergueu a mão, não para tocar, mas para medir a altura. Depois colocou a palma no próprio peito, esperando o coração se acalmar. "Meu irmão", disse. Simples, como quem diz água. A palavra entrou pelo corredor e parou na garganta de Augusto. O pai não se moveu. Não corrigiu, não desviou, não mandou irem dormir. Ficou ali, homem grande, parado, diante de uma verdade pequena e enorme ao mesmo tempo. "Seu irmão?" repetiu Joana, para ter certeza de que o universo tinha ouvido. "Igual a mim", Arthur completou, agora olhando para ela. "Só que está do outro lado." Joana sentiu a pele dos braços arrepiar. Não era pressentimento, era lógica do coração. 2 berços desenhados, fita azul bebê na caixa, fotos que evitavam metade da história, uma porta com cheiro de talco, um X no mapa, e um menino dizendo com todas as letras o que ninguém teve coragem de dizer por ele. "Você já sonhou com ele?" ela perguntou, de modo prático, como quem pergunta o caminho até a esquina. Arthur balançou a cabeça de leve. "Não sonho, eu lembro." Augusto fechou os olhos por 1 segundo, e quando os abriu, havia uma decisão começando a nascer atrás da pupila. Decisões assim não surgem prontas. Começam como uma rachadura fina por onde entra ar. Ele respirou, avançou 2 passos e disse ao filho: "Amanhã conversamos." Arthur assentiu. Deu um último olhar para a porta e, com um cuidado que parecia ritual, recuou 3 passos exatos, virou o corpo e caminhou até o quarto. O carrinho vermelho o acompanhou na mão. Joana ficou no corredor, olhando as marcas de batida na madeira, a guarnição antiga, e sentiu que, a partir daquela noite, nada mais seria rotina. Voltou à cozinha, encheu um copo d'água, bebeu em 3 goles. A casa parecia maior, o tipo de grandeza que nasce quando a verdade se aproxima. Guardou o copo, apagou a luz e, antes de subir para o pequeno quarto de empregada, cruzou novamente o corredor leste. Não tocou na porta. Apenas encostou o ombro na parede, respirou fundo e disse, baixinho, para ninguém em particular: "Se ele é igual a mim, nós vamos encontrar." No alto da escada, Augusto observava. Não era vigilância, era reconhecimento. Viu naquela mulher simples uma coragem que ele vinha evitando há anos, e embora não tivesse dito palavra, já sabia o que faria no dia seguinte. Procuraria nomes, documentos, lembranças guardadas. E se a verdade dependesse de atravessar o mundo, atravessaria. Na cama, Arthur ficou de lado, de frente para a parede, onde o luar desenhava quadrados de janela. Encostou o carrinho no peito, fechou os olhos e sussurrou uma única frase que naquela casa finalmente encontrou quem quisesse escutar. "Eu não estou sozinho." O dia nasceu cinza sobre os vidros altos da mansão, com um vento que parecia varrer para longe aquilo que ninguém tinha coragem de encarar de perto. Joana acordou antes do despertador, como sempre.
A frase de Arthur grudara na cabeça. Meu irmão, igual a mim. Não era fantasia infantil, não era jogo. O menino havia dito com a mesma naturalidade com que pede água. Quem fala assim não inventa. Lembra, na cozinha o café subiu com cheiro forte. Joana cortou a fruta em meia lua, separou o mel, deixou o leite no ponto que Arthur aceitava, sem fazer careta. Augusto apareceu de camisa social aberta no primeiro botão, barba por fazer, olhar de quem rodou a noite sem sair do lugar. Parou na porta, atento ao silêncio organizado por Joana, e por um instante o ar ficou menos pesado. Bom dia, disse ela. Bom dia, ele respondeu, pegando a xícara como quem se agarra a um corrimão. Arthur entrou de meias, cabelo bagunçado, o carrinho vermelho pendurado entre os dedos. Sentou-se na cadeira habitual e olhou para o fogão, como se calculasse a distância entre a fome e o costume. Joana colocou o mel, mexeu o leite, soprou de leve e empurrou a xícara para perto dele. Hoje vamos visitar a biblioteca nova do colégio, Augusto anunciou, sem teatralidade. Quero que você veja a área de ciências. Disseram que tem microscópio. Arthur assentiu, o queixo contra a borda da xícara. Augusto olhou de relance para Joana, como quem pede um favor sem ter aprendido a pedir. Se puder, organizar a mochila dele, falou. Às 10 saímos. Deixo tudo pronto, ela disse. Enquanto arrumava cadernos, lápis, uma troca de camiseta e a touca da piscina, Joana notou algo que já havia visto no dia anterior. Na pasta de plásticos, entre desenhos e folhas soltas, Arthur guardava com zelo uma fita azul bebê, desfiada nas pontas. Havia também uma pecinha de plástico branco, com números quase apagados, do tamanho de uma pulseira infantil. Não ousou perguntar. Só memorizar números quando consegue. 260816. HSL. Na biblioteca da casa, ao passar o pano nas lombadas, Joana voltou a observar a caixa baixa de madeira que ela notara no dia anterior. Ficava escondida atrás de um dicionário antigo. O fecho era simples, sem chave. Não abriu. Encostou a mão e sentiu a textura áspera, como se a madeira tivesse sobrevivido a mudanças e quedas. Guardou o mapa mental. Se um dia Augusto permitisse, aquele seria um bom lugar para começar. Amanhã correu em passos planejados. O motorista levou pai e filho para o colégio. Joana aproveitou a casa mais vazia para tarefas demoradas. A prata das bandejas, a limpeza dos vidros altos da sala, a revisão do quarto de hóspedes que raramente recebia alguém. Enquanto lustrava a moldura de um espelho, percebeu que Dona Neide a observava do corredor, braços cruzados, postura de quem conhece hierarquias e sabe aplicá-las. O Sr. Augusto não gosta de mudanças, disse a governanta sem rodeios. Prefere que a rotina seja mantida. Entendo, respondeu Joana mantendo a calma. Rotina dá segurança para o Arthur. Dá segurança para todo mundo, retrucou a mulher com as palavras assentadas em pedra. E, por falar em rotina, o corredor leste só é limpo das 3 às 3:30. Ontem você passou por lá em outros horários. Joana sorriu sem mostrar os dentes. Foi o tempo que sobrou, respondeu simples. Hoje sigo o relógio da casa. Dona Neide assentiu, mas os olhos permaneceram firmes. Era recado e vigilância ao mesmo tempo. A casa tinha suas leis. Augusto e Arthur voltaram perto do meio-dia. O menino trazia nos bolsos 2 pedrinhas tiradas do jardim da escola. Guardou uma no estojo e outra no bolso do casaco, como quem destina coisas importantes a lugares diferentes. Augusto parecia um pouco mais leve, talvez pela energia do filho diante de livros novos. Almoçaram. Joana evitou conversa longa, apenas acompanhou o ritmo, recolheu os pratos, deixou a sobremesa com a delicadeza de quem não quer desalojar ninguém da própria sombra. Depois do almoço, Arthur foi ao quarto desenhar. Augusto se enfiou no escritório e fechou a porta. Joana aproveitou para lavar as toalhas do banheiro social e trocar as flores do arranjo da sala.
Ao atravessar o hall, notou no aparador uma moldura virada para baixo. Não estava assim no dia anterior. Passou um pano, endireitou pequenos objetos e, vencida pela curiosidade organizada que orienta bons serviços, virou a fotografia para cima. Uma mulher jovem, cabelos castanhos, presos em trança, sorriu de um jeito aberto, segurando um bebê enrolado num coeiro. No canto inferior, uma caligrafia bonita datava: agosto de 2016. O bebê tinha uma pintinha perto da boca. Joana reconheceu o detalhe do desenho de Arthur. Ao lado, colada discretamente no verso da moldura, uma etiqueta de laboratório fotográfico com as letras AB. Guardou a imagem de volta na mesma posição e respirou mais curto. Às 3 horas, pegou o balde e o pano e foi para o corredor leste. A madeira da porta antiga, no fim, parecia absorver cada passo como um tapete grosso. Passou o pano no rodapé, varreu a poeira acumulada nas quinas, limpou o vidro da janela estreita que quebrava a monotonia do corredor. Ao agachar para alcançar o canto mais baixo, um clarão de plástico apareceu sob o móvel estreito encostado à parede. Empurrou com o cabo da vassoura e pescou o objeto com cuidado. Era outra pecinha de plástico branco, idêntica à que havia na pasta de Arthur, só que com números mais legíveis. 260816. HSL B. Não era mera coincidência. Era o tipo de etiqueta que hospitais colocam em pulseiras de recém-nascidos. Sentiu o coração acelerar, mas segurou os dedos firmes. Enxugou a peça com o pano e devolveu ao lugar exato de onde tirara, protegendo com uma folha de papel dobrada para que não voltasse a escorregar para a sombra. Olhou para a porta. Havia um cheiro leve no ar, não de mofo, não de tinta, um fundo de talco como se lembranças, quando envelhecem, guardassem o odor da primeira hora de vida. Eu disse o horário. Dona Neide apareceu de novo, as palavras batendo secas. 3h às 3h30. Está no tempo. E longe da porta. Estou no tempo, respondeu Joana sem baixar os olhos, e longe da porta. A governanta se foi, mas deixou um clima de cerca invisível. Joana concluiu o corredor no relógio e recolheu os instrumentos. No caminho de volta à cozinha, Augusto surgiu com as mangas da camisa enroladas. Joana, chamou sem dureza. Uma pergunta. Pois não, senhor. Você notou algo diferente no quarto do Arthur? Ele procurava um tom neutro e não encontrava. Ele tem desenhado 2 crianças. Joana apoiou o pano no balde. Calculou o peso das palavras. Ele tem desenhado o que sente falta, disse. E guarda pequenas coisas que parecem peças de um mesmo quebra-cabeça. Que tipo de coisas? Augusto tensou o queixo. Uma fita azul bebê. 2 pedrinhas. Uma pecinha de plástico com números. Coisas que crianças juntam quando tentam guardar o mundo. O silêncio entre os dois esticou como corda de violão. Augusto piscou devagar, como quem toma um gole de realidade sem açúcar. Hoje eu pretendo mexer no depósito, anunciou, evitando encarar o fim do corredor. Não preciso de ajuda. Joana acenou. O aviso vinha embrulhado numa necessidade. Ele queria ficar só com as próprias gavetas. Respeitou. Às 4, estava na área de serviço, dobrando lençóis ao lado da máquina, quando ouviu o barulho de dobradiças antigas liberando ferrugem e memória. A porta do corredor leste tinha sido aberta, e a casa, por segundos, mudou de temperatura. Ela não foi ver. Ficou ali, medindo prateleiras com o olhar, contando respirações como quem segura a mão de alguém à distância. Meia hora depois, Augusto passou pela cozinha com uma caixa plástica transparente nas mãos. Dentro, o que parecia um edredom branco, uma manta pequena, um móbile com estrelinhas. A expressão dele não era de quem encontrou poeira. Era a de quem abriu uma tampa que preferia deixar fechada. E, ao mesmo tempo, não podia mais. Precisa que eu higienize? Joana perguntou, com delicadeza técnica. Não, respondeu, a voz arranhando. Eu vejo isso. Ele subiu para o escritório, para o
A casa ficou naquele estado estranho em que cada objeto parece estar ouvindo. Arthur desenhava no quarto com fones no ouvido. Dona Neide sumiu por alguns minutos, talvez para respirar longe do corredor. Joana terminou os lençóis e foi até a biblioteca. A caixa baixa de madeira voltou a chamá-la. Parou diante dela. Sabia que não era empregado quem abrira gavetas sem autorização. Não abriu. Tocou com o pano, apenas. O fecho, com o mínimo de pressão, cedeu sozinho, como se o tempo tivesse feito metade do trabalho. A tampa ergueu um dedo, o suficiente para revelar um recorte de papel com carimbo azul no canto. De Joanação de Nascido Vivo. Recuou rápido. Fechou, alinhou no lugar, respirou fundo. Havia um limite que parecia apertar pelos dois lados. A urgência de ajudar e o respeito que queria manter. Uma ideia simples acendeu: perguntar. Encontrou Augusto no escritório no fim da tarde, sentado atrás da mesa, a caixa plástica aberta ao lado. Redes de luz atravessavam o vidro da janela e recortavam poeira no ar. Sobre a mesa, itens que não pertencem a escritórios. Um gorro minúsculo, um par de sapatinhos, um cartão com pegadas carimbadas em tinta. No canto direito do cartão, outra anotação. A.B. Posso falar? Perguntou Joana da porta. Ele assentiu, sem levantar. Na biblioteca tem uma caixa de madeira com um papel de hospital. Não abri. O fecho está solto. Talvez o senhor queira ver. Pode ser importante. Augusto fechou a mão em punho, depois soltou, como se estivesse renegociando com o próprio corpo as margens entre controle e confiança. Levantou-se, passou pela lateral da mesa, pegou a caixa plástica e caminhou pela casa com passos pesados. Joana foi atrás, um pouco atrás, para não atropelar a decisão dele. Na biblioteca, ele identificou a caixa de madeira imediatamente, como quem reencontra algo que se esconde sempre no mesmo lugar. Sentou-se, trouxe a caixa para perto, respirou e abriu de vez. Lá dentro, 3 envelopes pardo. Em cada um, carimbos do Hospital Santa Luzia e datas de agosto de 2016. Augusto pegou o primeiro. Ultrassonografia obstétrica, gemelar. A palavra cortou o espaço. Ele apanhou o segundo envelope. Dejoanação de Nascido Vivo. RNA. O terceiro. Dejoanação de Nascido Vivo. RNB. Os dedos tremeram um grau que nenhuma sala de reunião teria testemunhado. Joana, ele a chamou como quem chama alguém para segurar um piano enquanto ajeita o tapete. Fique. Ela ficou. Ele retirou as folhas com cuidado. No documento RNA, lia-se sexo masculino, Apgar 9:10, horário 10:14. No RNB, sexo masculino, Apgar 8:9, horário 10:18. O carimbo do hospital, a assinatura do obstetra, a rubrica da enfermeira. No rodapé, um campo de observações, RNB encaminhado para avaliação em unidade parceira. Sem nome da unidade, sem anexo. Uma seta desenhada à caneta indicava ver pasta clínica. Pasta clínica que não estava ali. Eu sempre acreditei, começou Augusto, a voz baixa, arranhada, que um deles não tinha sobrevivido. Foi o que me disseram, que não havia registro final. Eu não questionei. Joana olhou para os papéis, para a caligrafia, para a frieza do formulário colidindo com a vida que passou a faltar. Reuniu coragem do tipo que não é invasão, é amparo. O senhor não questionou porque te ofereceram um atalho quando o chão sumiu. Disse, com a simplicidade de quem já precisou aceitar meia explicação para suportar o dia. Agora temos 2 caminhos: pedir oficialmente a pasta clínica ao hospital e procurar a enfermeira que assinou. Augusto encarou a assinatura. Enfi Irene Soares, Corem 42. Copiou o número em um papel com a firmeza de quem volta a reconhecer a própria letra. Pegou o celular, fotografou os documentos, guardou os originais de novo, como se devolvesse as peças à gaveta de onde a vida tinha tirado antes da hora. Eu consigo o contato do hospital, disse, já de pé, o corpo retomando funções. Temos amigos no conselho, e se essa enfermeira ainda estiver em São Paulo, eu a encontro.
Posso ajudar, disse Joana, sem dar um passo adiante do que lhe cabia. Tenho tempo entre as 2 e as 4. Posso ligar, posso ir buscar protocolo, posso receber gente aqui. Ele assentiu. Não era um obrigado completo, mas era o começo de um acordo. Fazer juntos. No corredor, Arthur apareceu de mansinho, a folha de desenho nas mãos. Trazia novamente 2 berços ligados por uma linha elástica. Desta vez, no berço da direita, além do ursinho com fita, havia 2 iniciais rabiscadas, M e L. Joana apontou. Quem é o L? Perguntou, quase sussurrando. O menino igual a mim, respondeu Arthur, como se fosse óbvio. Ele gosta de luz. Augusto fechou os olhos por um segundo. Talvez L fosse só um gesto ainda sem nome. Talvez fosse a pista que faltava. O pai pôs a mão no ombro do filho, um toque firme que parecia pedir desculpas e prometer movimento ao mesmo tempo. Filho, amanhã vamos até o hospital onde você nasceu, disse, sem rodeios. Quero te mostrar a cidade. Depois, passamos no Parque das Árvores Altas. Combinado? Arthur abriu um sorriso pequeno, como quem aceita passeios com destino duplo. O que o pai fala e o que o coração escolhe. A noite chegou com cheiro de chuva. A equipe jantou mais cedo. Dona Neide fechou a casa com a eficiência que já não pensava para executar. Joana recolheu a cozinha, secou o tampo da mesa, apagou as luzes. No quartinho de empregada, sentou-se na cama antes de deitar. Pegou o celular simples e escreveu para a irmã. Aqui tem um menino que procura metade dele. Vou ajudar. E se tudo der certo, vai sobrar espaço para a gente respirar também. Recebeu um emoji de coração e um vai dar certo, que não cabia na tela. Às 8h30, Arthur foi até o corredor leste. Parou a 3 passos da porta. Não encostou, não chorou. Apenas ficou. Joana observou de longe, defendendo a distância adequada. Augusto apareceu ao lado, não atrás. Um pai ao lado do filho. Ele não disse para ir dormir, não disse que era mania. Falou baixinho, sem pose. Amanhã eu abro o que tiver que abrir. Arthur assentiu. Voltou devagar, carrinho na mão, os pés marcando ritmos no sinteco do chão. No meio do caminho, parou e olhou para Joana. Tia Joana, disse, testando o apelido que concedemos aos nossos salvadores silenciosos. Nidesi, se a porta abrir e não tiver nada, tudo bem? Ela deu 2 passos até ficar na altura dele. Ajoelhou para olhar nos olhos com igualdade. Se a porta abrir e só entrar vento, a gente vai segurar o vento juntos até ele virar brisa. Respondeu sem metáfora difícil, apenas o suficiente para um menino entender que adultos podem dividir pesos. Ele sorriu do tamanho de um grão de arroz e seguiu para o quarto. Augusto ficou mais um segundo diante da porta, os dedos batendo de leve na costura do bolso. Desceu para o escritório com passos firmes. Ligou o abajur, separou os documentos, abriu o computador e redigiu um e-mail objetivo para a direção do Hospital Santa Luzia, solicitando acesso à pasta clínica referente ao parto de sua esposa, ocorrido em 26/08/2016, gestação gemelar com RNA e RNB. Evitou adjetivos, pediu prazos. Informou o advogado que cuidou de assuntos da família na época. Anexou as fotos. Apertou enviar. A palavra enviado na tela não trouxe alívio, trouxe direção. Joana, no quarto, apagou a luz e ficou alguns minutos com os olhos abertos, vendo no teto as sombras do jardim se mexerem com a chuva lá fora. Recordou a peça de plástico com a letra B e o carimbo HSL. Lembrou da etiqueta AB no verso da moldura. Lembrou do cartão com pegadas. Somou as peças e chegou à mesma conclusão que Augusto, cada um no seu lugar. Não dá mais para empurrar para debaixo da porta aquilo que pede estrada. O barulho da chuva engrossou. Arthur virou na cama, o carrinho vermelho na mão, a fita azul segura sob o travesseiro, como quem dorme guardando um fio. No corredor leste, a madeira antiga descansou, sabendo que no dia seguinte seria convocada a testemunhar.
E em algum ponto da cidade grande, uma enfermeira com o sobrenome Soares talvez tenha sentido o peso do passado cutucar a memória. Nomes voltariam às bocas, salas de arquivos seriam abertas, papéis viriam à luz. O que nasceu junto, cedo ou tarde, procura volta. Joana adormeceu por último, mas dormiu de um jeito que não dormia há dias, com o corpo cansado e a mente decidida. Sua tarefa não era invadir, era costurar. Não era impor, era acompanhar. Não era acusar, era conectar. Observava muito porque queria perder pouco. E naquele lugar de gente poderosa e coisas muito caras, a maior riqueza estava num detalhe minúsculo preso a uma letra na pulseira. B. Quando o relógio da sala marcou 11h30, Augusto levantou da mesa, apagou o abajur e, ao passar pelo corredor leste, parou de frente para a porta. Encostou a testa na madeira por um segundo, breve e profundo. Falou baixinho, sem floreios. Eu devia ter procurado você antes. Virou-se e subiu. No alto da escada, viu Joana deitada, porta do quartinho entreaberta, o rosto sereno. Soube que, por trás daquele trabalho bem feito de todos os dias, havia uma espécie de coragem discreta que andava faltando ali. E pela primeira vez, admitiu para si mesmo uma ideia que vinha tentando afastar desde que a ouviu à beira da pia. Pedir ajuda não tira nada, devolve. A chuva insistiu madrugada adentro, e com ela cresceu a certeza de que o dia seguinte traria movimento, protocolo no hospital, telefonemas, a busca por Irene Soares, o cruzamento de dados que ninguém cruzou quando doeu demais. Haveria resistência, sim. Haveria papéis que se negam a existir, vozes que preferem esquecer. Mesmo assim, havia agora 3 pessoas empurrando o mesmo portão. Um pai que decidiu levantar tampas, um menino que desenhava 2 berços e uma empregada que observava o bastante para não deixar os detalhes morrerem. Não era pouco. Era exatamente o que faltava. A chuva tinha dado lugar a um céu pesado, nuvens acumuladas que escondiam o sol, como se a cidade inteira tivesse sido convocada a carregar a mesma gravidade que rondava a mansão Montenegro. O relógio da sala marcou 7 da manhã, quando Joana terminou de arrumar a mesa do café. Pães ainda mornos, frutas cortadas em formatos simples e o mel que Arthur preferia. O cheiro do café espalhava-se pela cozinha, preenchendo o espaço com uma intimidade que a casa, acostumada ao frio da rotina, raramente recebia. Augusto desceu as escadas em passos firmes, mas não havia firmeza nos olhos. Trazia nos ombros uma exaustão que não se curava com sono, porque não tinha origem no corpo, mas na memória. Cumprimentou Joana com um aceno breve e sentou-se diante da xícara. Os dedos giravam a alça da porcelana como quem procura distração, mas a mente parecia longe, presa em papéis, carimbos e assinaturas que dormiram anos no silêncio da biblioteca. Arthur apareceu logo em seguida, segurando o carrinho vermelho com a mão esquerda e esfregando os olhos com a direita. Sentou-se ao lado do pai. E por um instante, o contraste entre o menino de pijama e o homem de terno foi um retrato cruel. Um adulto que aprendeu a engolir a dor e uma criança que ainda insistia em falar dela sem palavras. Hoje precisamos ir ao hospital, Augusto disse depois de alguns goles de café. A voz saiu baixa, quase arrastada. Quero confirmar os registros do nascimento. Arthur ergueu o olhar surpreso. Não entendeu tudo, mas sabia que o hospital tinha a ver com bebês. A ansiedade correu pelo rosto dele como uma sombra curta. Você vai comigo? Perguntou ao pai. Vou, claro, respondeu Augusto. E Joana, se puder, nos acompanhe. Foi a primeira vez que ele a incluiu em um assunto de família, sem usar o filtro da hierarquia. Joana apenas assentiu, respeitando o espaço. Mas por dentro sentiu o peso do convite. Não era apenas acompanhante, era testemunha. O carro atravessava a avenida principal quando o silêncio de Augusto começou a se revelar de outras formas.
O vidro escuro refletia o rosto dele, e os olhos estavam presos ao movimento das pessoas na calçada, como se cada transeunte carregasse uma resposta que ele não tinha. Joana, sentada ao lado de Arthur no banco de trás, observava discretamente. O menino apoiava o carrinho no colo, girando as rodas sem som. Era um gesto automático, mas também uma âncora. Você lembra da mamãe? Arthur quebrou o silêncio, a voz tão baixa que parecia pedir desculpas por existir. Augusto respirou fundo. A pergunta tinha o peso de uma avalanche. Lembro, respondeu sem detalhar. Eu também lembro. Um pouco, disse o menino, encostando a testa no vidro. Mas no sonho tem 2 meninos, não só um. A frase atingiu Augusto de frente. Os dedos dele, que seguravam o celular, apertaram o aparelho até o plástico ranger. Olhou para a estrada sem responder. O silêncio foi a escolha, como sempre. Joana fechou os olhos por um instante. Aquela criança não queria respostas técnicas. Queria presença. Pode ser que o sonho esteja te mostrando o que você sente, ela disse suavemente, virando-se para o menino. E sentir não é errado. Arthur a encarou, como se buscasse permissão nos olhos dela. Sorriu breve, pequeno, mas verdadeiro. No hospital, as paredes joanas refletiam a pressa de enfermeiras e médicos. Augusto caminhava como quem carrega títulos e sobrenomes que abrem portas, mas mesmo assim, a tensão não o deixava. A recepcionista pediu documentos. Ele entregou uma pasta preta com registros antigos. Esperaram 20 minutos em uma sala de espera que cheirava a desinfetante. Joana observava tudo com atenção. Viu a maneira como Augusto batia o pé contra o chão, impaciente. Viu Arthur desenhar círculos com o dedo na poltrona como se refizesse o mapa que guardava. E percebeu pela primeira vez que o silêncio de Augusto não era feito apenas de orgulho. Era feito de medo. Quando finalmente foram chamados, um médico mais velho, de jaleco impecável, os recebeu em uma sala estreita. Colocou os óculos na ponta do nariz e abriu um arquivo no computador. Senhor Montenegro, revisamos os registros do dia 26 de agosto de 2016. Começou o médico lendo devagar. Constam 2 nascimentos, recém-nascido A e recém-nascido B, ambos do sexo masculino. Augusto fechou os olhos. A confirmação era faca e cura ao mesmo tempo. Mas aqui diz que o recém-nascido B foi encaminhado a uma unidade parceira, devido a dificuldades respiratórias. Não temos mais informações neste sistema. Que unidade? Augusto perguntou a voz quase rouca. Infelizmente, não consta aqui, respondeu o médico desconfortável. Apenas uma anotação de transferência. Augusto bateu a mão na mesa, não com violência, mas com desespero. Arthur se assustou e segurou o braço de Joana. Ela o envolveu em silêncio, deixando que ele sentisse que alguém estava presente. Quero os nomes de todos os profissionais que assinaram esse documento, exigiu Augusto, controlando a voz. O médico assentiu, digitou no sistema e imprimiu 2 páginas. No final da folha estava lá: enfermeira Irene Soares, responsável pelo transporte. Augusto pegou o papel com as mãos firmes. Os olhos queimavam. Por anos, tinha acreditado em uma única versão. Agora, tinha prova impressa de que seu silêncio havia sido alimentado por mentiras ou omissões. O caminho de volta foi ainda mais pesado que o de ida. Arthur cochilava no banco de trás, abraçado ao carrinho. Joana olhava pela janela, refletindo sobre o que presenciara. Augusto dirigia em silêncio absoluto, mas o silêncio não era vazio. Era barulhento, como se dentro dele 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo. Pararam em frente à mansão. Augusto desligou o carro e permaneceu imóvel, olhando para o portão fechado. Eu devia ter procurado antes, murmurou mais para si do que para os outros. Devia ter questionado. Joana não respondeu. Havia momentos em que palavras apenas fariam eco no vazio. Mas o olhar dela encontrou o dele pelo retrovisor, e naquele instante ele entendeu que não estava completamente só. Naquela noite, Arthur dormiu cedo,
cansado da intensidade do dia. Augusto ficou no escritório, as luzes baixas iluminando pilhas de papéis. Joana, de passagem para a lavanderia, o viu debruçado sobre os documentos, os cabelos desalinhados, o rosto entre as mãos. "Precisa de algo?" Ela perguntou com voz calma. "Preciso de silêncio", respondeu ele, sem erguer o rosto. Mas Joana sabia que o silêncio não estava pedindo espaço. O silêncio estava pedindo ajuda. "O Senhor não está sozinho nessa busca", disse antes de se afastar. Augusto ergueu os olhos. Não havia raiva ali, apenas espanto. Ele não estava acostumado a ouvir isso. Acenou, sem palavra, e voltou a olhar os papéis. Dias se passaram. Augusto contratou investigadores particulares, advogados, ligou para contatos antigos. Joana continuava observando, sem invadir, mas percebendo cada detalhe. Reparou que Augusto evitava entrar no quarto de Arthur quando o menino desenhava. Reparou que, nas refeições, ele falava de negócios para não falar de sentimentos. Reparou que cada ordem que ele dava à equipe vinha carregada de uma energia que escondia outra coisa, a necessidade de controlar ao menos alguma parte da vida. E, sobretudo, Joana percebeu que Arthur já não parava diante da porta do corredor apenas por costume. Agora, quando fazia isso, parecia esperar que o pai também parasse. Esperava partilha. Numa noite chuvosa, Arthur ficou diante da porta mais tempo do que de costume. Joana o acompanhou à distância. Augusto apareceu alguns minutos depois. Ficou parado, observando. "Pai, e se ele estiver do outro lado mesmo?" Arthur perguntou. Augusto respirou fundo. As palavras vieram com dificuldade. "Se ele estiver, eu vou trazer ele até você." Arthur sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de fé. Agarrou o carrinho e correu para o quarto. Joana ficou sozinha no corredor com Augusto. Ele passou a mão pelos cabelos, exausto. "O silêncio foi mais fácil", confessou, quase sem perceber que falava em voz alta. "Mas agora o silêncio está me matando." Joana assentiu. Não precisava dizer nada além disso. O silêncio dele tinha começado a rachar. E por mais doloroso que fosse, era o único caminho para o reencontro. Nos dias seguintes, a mansão parecia viver em suspensão. Augusto falava menos ainda, mas suas ações ganhavam velocidade. Ligações, documentos, viagens curtas. Joana cuidava de Arthur, mantinha a rotina, mas dentro dela crescia uma certeza. Aquela família estava a um passo de mudar para sempre. E mesmo que Augusto ainda se escondesse atrás do silêncio, o menino e a empregada, que observava demais, já tinham acendido uma chama que ele não conseguiria apagar. A manhã se desenhava lenta na mansão Montenegro, como se as paredes carregassem o mesmo peso que Augusto sustentava nos ombros. A noite anterior havia sido mais uma, em que ele se trancara no escritório, cercado por papéis e lembranças que começavam a ganhar corpo em documentos antigos. Joana acordou cedo, como de costume. Preparou o café com a serenidade que só quem está habituado ao silêncio consegue cultivar, mas os olhos não se desprendiam da porta fechada do escritório. Sabia que Augusto não havia dormido. Arthur surgiu de pijama, o carrinho vermelho nas mãos, mas dessa vez não parecia exausto. Havia um brilho no olhar do menino, como se a promessa feita pelo pai no corredor tivesse plantado nele uma confiança nova. Joana o recebeu com um sorriso discreto. "Bom dia, Arthur." Colocou o mel sobre a mesa do jeito que ele gostava. "Dormiu bem?" "Sonhei de novo", respondeu o garoto baixinho. Mas dessa vez ele estava mais perto. Joana inclinou-se, interessada. "Mais perto como?" Ele me deu a mão. Arthur levantou os dedos pequenos e fechou-os devagar, como se reproduzisse o gesto. Antes que Joana pudesse responder, Augusto apareceu. Estava de camisa social, mas sem gravata, e a barba mal feita denunciava que não se preocupara com a aparência. O rosto cansado carregava, ao mesmo tempo, uma determinação que Joana ainda não tinha visto nele. "Preciso que você me acompanhe hoje, Joana."
disse sem rodeios. Vamos ao cartório e depois ao hospital novamente. Quero rastrear a transferência do RNB. Arthur ergueu o olhar curioso. RNB? Augusto engoliu em seco. Assim que eles escreveram nos papéis. RNA e RNB. Você era o A. O menino franziu a testa. E o B? O silêncio tomou a sala por segundos. Joana observou o pai lutar contra a própria resistência em falar. Por fim, ele suspirou. É o que estamos tentando descobrir, filho. O carro cruzava a cidade em meio ao trânsito da manhã. O barulho dos motores e buzinas parecia distante dentro do veículo de vidros fechados. Augusto segurava uma pasta preta com força, como se ela fosse a âncora que o impedia de se perder. Joana observava discretamente o menino ao seu lado, entretido em desenhar no caderno que levava sempre consigo. Duas figuras idênticas surgiam no papel de mãos dadas. Você desenha os dois iguais sempre? Perguntou Joana, sem querer quebrar o fluxo dele. Arthur assentiu. Só mudo a roupa. Um gosta de azul, o outro de vermelho. Augusto, que dirigia, apertou o volante com mais força. Cada palavra do filho era como uma peça que se encaixava em algo que ele não queria admitir, mas que estava diante dele. No cartório, o cheiro de papel e poeira misturava-se ao de tinta de impressora. O atendente, um homem magro de óculos, pegou os documentos entregues por Augusto e examinou com atenção. Aqui consta apenas a certidão do RNA, Senhor Montenegro. Folheou as páginas. Não há registro de óbito do RNB, mas também não há certidão de nascimento. Augusto fechou os olhos por um instante. O atendente prosseguiu. O mais provável é que tenha havido uma transferência e que a certidão tenha sido lavrada em outra unidade. Isso não é incomum em casos de recém-nascidos com complicações. Quero cópia autenticada de tudo o que há aqui, exigiu Augusto, a voz firme, embora baixa. Enquanto aguardavam, Joana observou que, no canto da sala, havia um mural de avisos com recortes de jornais antigos. Entre eles, um título a fez prender a respiração. Hospital Santa Luzia inaugura ala neonatal em parceria com instituição de caridade. A foto mostrava médicos e enfermeiras sorrindo. Entre eles, a mesma assinatura que aparecia no documento. Irene Soares. Senhor Augusto, Joana chamou, apontando discretamente para o mural. Ele seguiu o olhar dela e reconheceu o nome. Aproximou-se, arrancou o recorte com um gesto rápido e guardou-o no bolso do paletó. Do cartório, seguiram direto ao hospital. Augusto não tinha paciência para esperar outro dia. Entraram pela ala administrativa, onde funcionários os olharam com respeito automático. O peso do sobrenome Montenegro ainda abria portas, mas agora era usado em nome de algo maior. Foram recebidos por uma supervisora de prontuários, uma mulher de óculos grandes e ar burocrático. Precisamos da pasta clínica da mãe do Arthur Montenegro, internação de 26 de agosto de 2016, disse Augusto, com a firmeza de quem não aceitava negativas. A mulher digitou, franziu a testa e respondeu: Senhor, essa pasta foi retirada em 2017. Está registrado aqui. Retirada por Irene Soares, enfermeira-chefe na época. Augusto sentiu o estômago afundar. Por quê? Não sei informar, respondeu a mulher nervosa. Mas posso verificar se ela deixou algum relatório digitalizado. Ela acessou o sistema e, após alguns minutos de silêncio tenso, girou a tela em direção a eles. Um relatório curto aparecia. Joana leu rapidamente. RNB transferido à Instituição Santa Joana, Unidade de Acolhimento Infantil, devido à impossibilidade de registro imediato. Encaminhamento realizado por mim, responsável técnica. Assinado Irene Soares. Joana levou a mão ao peito. Estava ali, preto no branco. O irmão de Arthur não havia morrido. Fora levado a uma instituição. Quero endereço, contato, qualquer informação sobre essa instituição, exigiu Augusto, a voz quase falhando. A supervisora digitou mais alguns comandos. Infelizmente, senhor, a instituição Santa Joana fechou há 4 anos. Mas
Procurou nos arquivos. Há registros de que algumas crianças foram transferidas para orfanatos parceiros. Posso tentar localizar quais foram. Augusto assentiu, respirando fundo, como se cada palavra fosse um soco e uma salvação. Na volta para casa, Arthur estava inquieto. Segurava o carrinho vermelho com tanta força que os dedos ficavam brancos. Então ele está vivo? Perguntou de repente a voz embargada. Meu irmão está vivo? Augusto olhou pelo retrovisor. O coração apertou ao ver o filho encarando-o com uma esperança tão pura. Está, respondeu sem hesitar. E nós vamos encontrá-lo. Arthur sorriu e o sorriso iluminou a tensão dentro do carro. Joana virou o rosto para a janela, sentindo os olhos marejarem. Sabia que aquele momento era um divisor. O silêncio começava a ser quebrado e a busca ganhava forma real. À noite, enquanto Joana recolhia a cozinha, encontrou sobre a mesa do escritório uma pilha de documentos que Augusto deixara de lado. Entre eles, a cópia do relatório digitalizado com a assinatura de Irene Soares. Pegou o papel com cuidado. O olhar caiu sobre um detalhe no rodapé. Instituição Santa Joana, Rua das Amoreiras, 184, bairro Jardim Novo. Ela anotou discretamente em um caderno, não por desconfiança, mas porque sabia que cada informação poderia se perder no emaranhado de papéis que Augusto acumulava. Mais tarde, quando o silêncio se instalou, Joana caminhou até o quartinho de empregada, mas não conseguiu dormir de imediato. Sentou-se na cama e escreveu para a irmã. Aqui existe uma criança que procura outra. Acho que vamos encontrar. Nunca vi um homem tão poderoso com tanto medo e nunca vi um menino tão pequeno com tanta fé. No dia seguinte, Augusto a chamou cedo. O rosto cansado não escondia a pressa. Joana, preciso que vá comigo até esse endereço. Mostrou o papel com a anotação. É onde funcionava a instituição Santa Joana. Ela apenas assentiu. Arthur, que ouvia da porta, correu até eles. Eu também vou. Augusto hesitou. O instinto era proteger, mas havia algo nos olhos do filho que o desarmava. Vai, sim, disse por fim. Chegaram à Rua das Amoreiras por volta das 10 da manhã. O bairro era simples, ruas estreitas, casas geminadas. O prédio da antiga instituição estava fechado, com paredes descascadas e portões enferrujados. Uma placa quase apagada ainda trazia o nome Instituição Santa Joana. Está abandonado, murmurou Joana. Mas antes que se afastassem, uma senhora apareceu na calçada, carregando sacolas de mercado. Olhou para eles com curiosidade. Procuram alguém? Perguntou. Augusto se aproximou. Somos da família Montenegro. Meu filho nasceu aqui perto em 2016. Havia uma instituição chamada Santa Joana. A senhora sabe o que aconteceu com as crianças de lá? A mulher franziu a testa, pensativa. Ah, lembro sim. Fechou do nada. Algumas crianças foram levadas para um orfanato no interior. Acho que o nome era Casa Esperança. Augusto agradeceu. Anotou o nome com rapidez. O coração batia tão forte que parecia querer romper o peito. Arthur apertou a mão de Joana. Vamos achar, né? Ela se abaixou, olhando nos olhos dele. Vamos, Arthur. De um jeito ou de outro, vamos. De volta à mansão, Augusto passou horas ao telefone, rastreando informações sobre a Casa Esperança. Descobriu que ficava a 2 horas de carro dali. Os próximos dias seriam decisivos. Enquanto ele se afundava nos contatos, Joana cuidava de Arthur, mantendo o menino ocupado com atividades, mas em cada gesto percebia a ansiedade dele crescer. O garoto desenhava cada vez mais 2 meninos, agora sorrindo, sempre de mãos dadas. Naquela noite, quando Joana passou pelo corredor, encontrou Augusto sentado diante da porta antiga, sozinho, a cabeça apoiada nas mãos. Ele não a ouviu se aproximar. Não sei se estou preparado, murmurava, mas não posso voltar atrás. Joana se aproximou devagar. Não preparado ou não, senhor, a verdade já está em movimento. Augusto levantou os olhos, cansados, mas com uma centelha diferente. Amanhã vamos até a Casa Esperança. Quero que esteja conosco. Ela assentiu.
Sabia que a busca estava apenas começando, mas já não havia como parar. Arthur dormia no quarto, o carrinho vermelho ao lado, um desenho novo preso na parede. 2 meninos, iguais, sob um mesmo teto. Joana apagou a luz suavemente e fechou a porta. No corredor, parou diante da madeira antiga e encostou a mão. A porta não guardava fantasmas. Guardava a ausência de um menino que existia em algum lugar. E agora, finalmente, alguém havia decidido procurá-lo. A manhã começou antes do sol nascer na mansão Montenegro. O céu ainda guardava o tom azul escuro da madrugada quando Augusto bateu à porta do quarto de Joana. Não era costume dele, mas havia urgência nos olhos. "Vamos sair cedo", disse, sem rodeios. "Prepare-se." Joana entendeu que não havia espaço para perguntas. Vestiu-se rapidamente, prendeu o cabelo e encontrou Arthur já pronto na sala. O carrinho vermelho na mão, como se fosse um talismã para o caminho que fariam. O menino não dissera uma palavra desde que acordara. Apenas observava a movimentação do pai com a atenção de quem entende que algo muito maior estava prestes a acontecer. Augusto vestia um casaco escuro. Nas mãos, uma pasta com os documentos recolhidos no hospital e no cartório. O peso que ele carregava não estava apenas nos papéis, mas no silêncio que parecia ainda maior. Ao lado, Joana ajustava o cachecol no pescoço de Arthur, enquanto o menino a olhava como quem precisava da confirmação de que não estava sonhando. "Pronto", disse ela, sorrindo. "Hoje vamos viajar, Arthur." O menino apertou o carrinho contra o peito. "A gente vai encontrar ele?" Augusto parou por um instante, a pergunta do filho cravada como um prego no peito. "Vamos tentar, filho. Vamos fazer tudo o que for preciso." A estrada se abriu diante deles. O carro deslizava pelos quilômetros de asfalto que levavam ao interior, onde ficava a Casa Esperança. O dia clareava devagar, revelando plantações úmidas de orvalho e pequenas casas que se misturavam ao verde. Arthur colava o rosto no vidro, o olhar perdido na paisagem. Joana observava o menino e via nele algo novo, a expectativa misturada com medo. "Está ansioso?" perguntou ela. Arthur assentiu. "Se ele não quiser vir comigo..." Joana apoiou a mão sobre a dele. "Então a gente dá tempo. Mas irmãos sempre se reconhecem, Arthur. Sempre." Augusto, no banco da frente, ouviu a conversa. Quis responder, mas não encontrou palavras. O silêncio voltou a ser sua armadura. A Casa Esperança surgia no fim de uma estrada de terra. Um prédio simples pintado de amarelo, com paredes marcadas pelo tempo. O portão de ferro estava entreaberto. No quintal, algumas crianças brincavam com bolas e bicicletas gastas. Um grupo corria atrás de uma pipa improvisada, rindo alto, e o som trouxe uma sensação agridoce. Vida pulsava ali, mesmo entre paredes que não eram um lar definitivo. Arthur segurou forte a mão de Joana. Os olhos corriam de criança em criança, como se buscassem um reflexo conhecido. Augusto caminhava à frente, firme, mas cada passo parecia pesar mais que o anterior. Uma mulher de meia-idade apareceu na varanda. Usava avental simples e óculos de leitura pendurados no pescoço. Aproximou-se com um sorriso polido. "Bom dia. Posso ajudar? Sou Augusto Montenegro." Ele mostrou a pasta, mas a voz soou mais trêmula do que gostaria. "Estamos procurando registros de um menino que pode ter passado por aqui. Nasceu em agosto de 2016, transferido da instituição Santa Joana." A mulher franziu a testa, pensativa. "Entrem, por favor." Levaram-nos até uma sala com mesas de madeira e armários de ferro. Papéis amarelados estavam empilhados em caixas. A funcionária puxou um caderno grosso, abriu em páginas antigas e começou a percorrer as linhas com o dedo. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da folha sendo virada. "Aqui", disse de repente, tocando em uma anotação. "Recebemos em setembro de 2016 um menino de poucos dias transferido da Santa Joana, sem registro de família. Colocamos o nome de Lucas." Arthur arregalou os olhos. "Lucas?
Augusto pegou o caderno com as próprias mãos, como se precisasse sentir o peso do papel. Onde ele está agora? A funcionária suspirou. Ficou conosco até os 5 anos. Depois foi encaminhado a outra instituição. Temos endereço. Ela escreveu num papel e entregou. Lar São Gabriel, Vila das Palmeiras. Joana sentiu o coração acelerar. Não era o fim da busca, mas era mais uma ponte. Enquanto a conversa seguia, Arthur se afastou discretamente. Andou até a janela e ficou observando as crianças no pátio. Uma delas, um pouco mais velha, tinha os mesmos cabelos escuros e o mesmo jeito de correr que ele. Por um instante, Arthur prendeu a respiração. Mas a criança parou, virou-se e o rosto não era igual. A esperança se misturou ao desapontamento e ele voltou devagar para perto de Joana. Não era ele, sussurrou. Ela ajoelhou-se diante dele. Ainda não, mas estamos mais perto. Na saída, Augusto agradeceu à funcionária. O olhar dele estava diferente, ainda pesado, mas menos perdido. Já havia um caminho a seguir. Entraram no carro novamente. A viagem para a Vila das Palmeiras duraria mais de 1 hora. Durante o trajeto, Joana notou que Augusto mexia nos papéis repetidamente, como se temesse que as informações desaparecessem. Arthur, por sua vez, adormeceu com a cabeça encostada no ombro dela, o carrinho vermelho ainda firme na mão. O sono do menino era leve, interrompido por pequenos movimentos, como se sonhasse com a chegada. Ele sente, disse Joana baixinho, para não acordá-lo. Mesmo sem nunca ter visto, sente que o irmão existe. Augusto manteve os olhos na estrada. Eu neguei isso por anos. Achei que seria melhor acreditar no que disseram, que um deles não tinha sobrevivido. O senhor acreditou porque era mais fácil suportar, respondeu ela. Mas agora já não dá mais para carregar silêncio. Augusto apertou o volante. Não sei se consigo reparar o que deixei de fazer. Joana olhou para Arthur, adormecido. O senhor já começou. A Vila das Palmeiras era simples, com ruas de terra batida e casas pequenas. O Lar São Gabriel ficava numa construção térrea, pintada de branco, com muros baixos e um jardim descuidado. O portão estava aberto. Crianças brincavam na frente, e um rapaz jovem as supervisionava. Ao ver o carro se aproximar, ele correu para atender. Boa tarde. Procuram alguém? Meu nome é Augusto Montenegro. Mais uma vez, a pasta foi mostrada. Estou procurando um menino chamado Lucas. Veio da Casa Esperança. O rapaz fez sinal para que aguardassem. Entrou correndo e voltou acompanhado de uma mulher de aparência firme, cabelos presos em coque. Ela se apresentou como diretora. Sim, temos o Lucas aqui, disse. Está conosco desde os 5 anos. Arthur apertou o carrinho contra o peito, o olhar incendiado de expectativa. Podemos vê-lo? Augusto perguntou, a voz firme, mas o coração descompassado. A diretora fez sinal para que entrassem. Conduziu-os até o pátio. Havia várias crianças em atividades. Algumas jogavam bola, outras desenhavam em mesas. No canto, um menino sentado sozinho, folheando um livro infantil. Lucas, chamou a diretora. O garoto ergueu o rosto. Os olhos eram escuros, intensos. O queixo, o mesmo de Arthur. Havia nele traços que não podiam ser coincidência. Joana prendeu a respiração. Arthur deu um passo à frente, como se os pés tivessem vontade própria. O menino no banco também se levantou devagar. Ficaram frente a frente, 2 meninos quase espelhados, a diferença visível apenas nos detalhes. Uma pinta perto da boca, um olhar mais calejado em Lucas. O silêncio tomou o pátio. As outras crianças pararam de brincar, observando. Joana segurava as lágrimas. Augusto parecia congelado. Arthur estendeu a mão. Oi, eu sou Arthur. Lucas olhou a mão, hesitou um instante e depois segurou. Eu sabia que você existia. As palavras caíram como trovão suave. Joana sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Augusto levou a mão ao rosto, tentando conter a emoção que não conseguia mais esconder.
Os irmãos se abraçaram, tímidos no começo, depois fortes, como se tivessem esperado a vida inteira por aquele momento. O reencontro não foi só alegria. Lucas, apesar do sorriso, carregava desconfiança nos olhos. Não entendia por que fora separado, nem quem eram aquelas pessoas que agora surgiam dizendo ser sua família. A diretora explicou que ele era uma criança reservada, sempre perguntando sobre um outro menino igual que via em sonhos. Ele falava disso desde pequeno, contou a diretora. Nunca soubemos de onde vinha essa certeza. Augusto aproximou-se com dificuldade de encontrar palavras. Ajoelhou-se diante do filho que nunca vira crescer. Eu sou seu pai. Lucas o encarou sério. Onde você estava? A pergunta atravessou o peito de Augusto como faca. O homem respirou fundo, buscando forças. Eu não sabia que você estava vivo, mas agora sei, e quero estar aqui. Lucas não respondeu. Virou-se para Arthur, que ainda segurava sua mão. Você sabia? Eu sonhava com você, disse Arthur. Eu desenhava a gente, eu esperava. Lucas sorriu de leve. Eu também. Naquele fim de tarde, os irmãos passaram horas juntos. Jogaram bola no pátio, compartilharam o carrinho vermelho, trocaram desenhos. Joana observava de longe, emocionada. Augusto conversava com a diretora sobre os trâmites legais, mas os olhos sempre buscavam os meninos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e dourado, Arthur e Lucas estavam sentados lado a lado, cansados, mas felizes. O silêncio entre eles não era vazio. Era preenchido por algo que não precisava de explicação: reconhecimento. Joana, com o coração cheio, pensou que aquela busca ainda teria obstáculos, papéis, advogados, explicações difíceis. Mas, diante daquela cena, soube que nada poderia apagar o que havia acontecido ali. 2 irmãos haviam se encontrado. E ninguém, nem o tempo, poderia separar de novo o que nasceu junto. O céu ficou cor de cobre quando Augusto, Joana e Arthur deixaram o lar São Gabriel. O portão de ferro fechou devagar atrás deles, como se a dobradiça pedisse que não fosse tão rápido. Arthur caminhava para trás, relutante em virar as costas para o pátio onde Lucas permanecia, cercado por meninos que o cutucavam, curiosos. A diretora havia sido Joana. Visitas, sim. Levar o garoto, não. Havia regras, relatórios, avaliações, um caminho inteiro de papéis, antes que 2 irmãos pudessem dividir o mesmo teto. No carro, Arthur abraçou o carrinho vermelho como quem protege um segredo. Não chorou. Só apertou os lábios e ficou muito quieto. Augusto ligou o motor, olhou o retrovisor, encontrou o olhar de Joana, e por um segundo pareceu pedir uma palavra que o aliviasse do peso que voltava ao peito. Eu prometi que traria ele, disse Arthur, quebrando o silêncio com um tremor na voz. Hoje, Joana apoiou a mão no joelho do menino. Você trouxe metade, Arthur. Agora a gente constrói a outra metade junto com ele. E se demorar muito? Ele não tirava os olhos do portão, já distante. A gente cuida para não demorar, respondeu ela. E enquanto isso, ninguém tira você dele, nem ele de você aqui dentro. Apontou para o peito do menino, sem dramatizar. Augusto encarou a estrada. Apertou o volante. O homem que sempre teve soluções rápidas aprendeu ali que o tempo da cura tem passo próprio. A diretora os havia chamado à sala pouco antes da despedida. Apresentou o que chamou de protocolos mínimos: avaliação psicossocial, prova material de vínculo biológico, manifestação do Ministério Público, audiência com o Juizado da Infância. O nome de uma assistente social ficou anotado em letras grandes: Marília Couto. Sem ela, nada andaria. Com ela, andaria com réguas e linhas. Na manhã seguinte, a mansão parecia outra. O corredor leste já não tinha o mesmo peso. A porta antiga continuava fechada, mas algo havia mudado no ar. Augusto não a evitou. Passou a mão sobre a madeira, uma carícia curta, sem rituais, nem culpas publicadas. Depois desceu para a cozinha. Arthur já estava à mesa. Joana servia o leite com mel. Dona Neide, por hábito,
Mantinha suas regras invisíveis de distância, mas sequer conseguiu fingir que não sabia do que se tratava. Havia um brilho na casa que atravessava protocolos. Hoje vamos começar pelo que dá para fazer hoje, disse Joana com objetividade. Precisamos de contato da Marília, agendamento do DNA e levar para o Lucas um pedaço da rotina do Arthur. Um livro igual, uma camiseta igual, algo que os dois partilhem. O corpo entende essas pontes. Augusto estranhou a segurança daquela mulher que em um mês conhecia a casa e a ferida como ninguém. Não havia arrogância nos planos, havia precisão humana. O advogado já acionou o laboratório, ele disse. Às 3, coleta de material para o Arthur e para mim. Faltará o do Lucas, que precisa de autorização da diretora. E marquei com a assistente social para amanhã, às 10, no Lar São Gabriel. Ótimo, respondeu Joana. Deixo o Arthur na escola às 8, busco às 11 e vamos direto. Levo roupas extras para os dois brincarem no jardim. Se eles puderem brincar juntos antes da conversa adulta, melhor. Augusto assentiu. Falou baixo, quase um agradecimento que lutava contra velhos hábitos. Obrigado. Arthur mastigava devagar. Ao terminar, correu para o quarto, revirou a prateleira, tirou da caixa de metal a fita azul bebê e voltou com a decisão pronta. Quero dar para ele, disse, estendendo a fita. Eu tenho o carrinho. Ele fica com a fita. A mão de Augusto tremeu um grau imperceptível. Aquele pedaço de tecido, desfiado nas pontas, de repente pesava como um medalhão antigo. Você tem certeza? Perguntou o pai. Tenho. Ele vai cuidar. Joana enrolou a fita com delicadeza, guardou num envelope pequeno e escreveu para Lucas, com letra limpa. O laboratório ficava num prédio envidraçado, em uma rua onde as árvores faziam sombra elegante. A recepcionista reconheceu o sobrenome, abriu a agenda, dispensou espera. Augusto assinou termos. Arthur assistiu curioso. O suave de algodão percorreu a mucosa do pai e do filho. O menino ria, achando graça da haste. De volta ao carro, o receio voltou a circular entre os bancos. Vai dar certo? Arthur quis saber. Vai, disse Augusto, sem adjetivos. A verdade que a gente já sente vai virar documento. Joana olhou pela janela. Viu seu próprio reflexo no vidro e se surpreendeu. Havia firmeza no rosto. Não era só sobre aquela família. Tinha algo nela reacomodando os próprios ossos. Às vezes, ajudar alguém a juntar fragmentos arruma pedaços nossos que ficaram tortos. À tarde, Augusto ficou no escritório ligando para a diretora do Lar São Gabriel e para a assistente social. Havia nos telefonemas um tom que não era de ameaça nem de blindagem. Era um pai. Um homem que, quando dizia meu filho, aprendia o alcance exato dessas duas palavras. Joana, por sua vez, preparou uma mochila dupla. 2 camisetas iguais, 2 livros iguais, 2 saquinhos de biscoito caseiro. No fim, colocou algo que não tinha par. Uma foto de Arthur segurando o carrinho, impressa na hora em uma lojinha do bairro. Colou no verso um adesivo de estrela. Para o seu lado da história, escreveu sem assinatura. No dia seguinte, chegaram ao Lar São Gabriel 15 minutos antes do combinado. O pátio, àquela hora, tinha cheiro de sabão e terra molhada. Lucas apareceu na porta do refeitório, o olhar desconfiado e o corpo já apontado para correr até Arthur. Não correu. Andou em linha reta, como quem mede o chão. Arthur avançou 2 passos e travou, para não parecer invasivo. Eles se encontraram no meio, nem na sombra, nem no sol. Trouxe uma coisa, disse Arthur, erguendo o envelope da fita azul. Lucas abriu com cuidado, enrolou a fita no pulso, o nó mal feito, o brilho tímido. E eu tenho uma coisa para você, respondeu, tirando do bolso um elástico de cabelo ressecado, encontrado, segundo ele, no dia anterior, atrás do banco do pátio. Não é bonito, mas é igual a essa fita, e dá pra gente dizer que é nosso também. Arthur pegou como se fosse ouro, prendeu no carrinho.
A engenhosidade dos meninos transformou duas coisas miúdas em aliança. Marília Couto chegou na sequência. Tinha uns 40 e poucos anos, olhos atentos e cabelo curto preso atrás da orelha. Cumprimentou com firmeza, sem exagero de gentileza. Pediu para conversar com Augusto e Joana numa sala, enquanto os meninos ficavam sob supervisão no jardim. Eu já li o que me encaminharam, começou, olhando para ambos, alternando sem criar hierarquia. Não é comum um caso com indícios tão claros. Dejoanações de nascidos vivos com A e B, transferência para a instituição parceira e ausência de certidão para um deles. Há irregularidades. Vamos precisar reconstruir o trajeto do Lucas com documentos e gente viva. A enfermeira Irene Soares é peça-chave. Já estamos tentando localizá-la, disse Augusto. Tenho contatos no hospital e no Conselho Regional. Localizem, respondeu Marília. E se ela tem algo a dizer, que diga para o processo, não só para a consciência de vocês. Paralelamente, vamos pedir autorização judicial para o exame de DNA de Lucas, o que deve ocorrer rápido, dado o contexto. Só que ela parou. Não bajulava, não dourava pílula. Joana gostou. Só que o menino não é móvel, continuou Marília. É criança. Tem rotina, vínculos aqui dentro, medos que não vão sumir porque um homem com sobrenome importante bateu a porta. Minha função é proteger o melhor interesse dele, que pode ser estar com vocês, mas não há força. Ninguém vai arrancá-lo, disse Joana, antes que Augusto falasse. A gente quer somar. Marília a observou, curiosa. Checou uma anotação no tablet. Você é... Joana. Trabalho na casa deles. Cheguei há pouco, mas estou com o Arthur nesse caminho. A assistente social mordeu o canto do lábio, num gesto de avaliação silenciosa. O vínculo dele com você vai ajudar, disse. Para o Lucas, homens grandes fazem promessas que somem. Mulheres costumam ficar. Augusto engoliu a seco. Era verdade. Quantos homens, quantos pais apareciam em instituições para prometer e se dissolver na primeira estação chuvosa? Ele não seria mais um. Não podia. E o que você precisa de mim? Perguntou, objeto e sujeito no mesmo lugar. Presença continuada, respondeu Marília. Frequência, constância, sem espetáculo. E paciência para um menino que talvez tenha medo de você. Não por quem você é, mas por tudo que faltou até aqui. A culpa não adianta se virar método de convivência. O Lucas precisa te ver como pai, não como réu pedindo perdão a cada minuto. Joana sentiu aquele recado tocar o lugar certo. Olhou para Augusto. Ele pareceu menor e mais humano. A conversa avançou por mais 40 minutos. Combinou-se um calendário. Visitas de segunda, quarta e sábado, 2 horas cada, com espaço para que Arthur e Lucas brincassem sem intervenções além do necessário. Sugeriram atividades compartilhadas. Montar maquetes, plantar sementes em 2 vasinhos, ler o mesmo livro. Nada de presentes caros. Nada de promessas espetaculares. Ganhar terreno pelo chão. E uma última coisa, disse Marília, fechando o tablet. Atenção à imprensa. Se qualquer coisa desse caso vazar, eu suspendo as visitas por um período. Isso aqui é sobre 2 meninos, não sobre manchetes. Augusto, acostumado a lidar com crises em colunas de jornal, respirou como quem engole o próprio reflexo no vidro. Estendeu a mão. Combinado. No jardim, os irmãos se ajoelhavam diante da terra fofa de um canteiro. Joana fornecera 2 vasinhos de cerâmica, 2 pazinhas pequenas, 2 sachês de sementes de girassol. Arthur se concentrava em abrir o buraco com cuidado. Lucas fingia indiferença, mas imitava cada gesto com precisão. Vai crescer alto, disse Arthur, espalhando terra entre os dedos. Eu não gosto de coisa que cresce e depois vai embora, respondeu Lucas seco. Girassol não vai embora. Ele fica olhando o sol. A gente planta 2 e quando você for lá em casa, a gente coloca no mesmo lugar. Lucas ergueu o rosto. A promessa era simples e legítima, sem brilho falso. O garoto assentiu, guardando o plano no bolso onde guardava os que queria acreditar.
Joana se aproximou sem interromper a tarefa. Entregou 2 copinhos d'água. Regras dos girassóis, disse, teatralizando um pouco para aliviar a tensão. 1. Nada de encharcar. 2. A gente conversa com eles enquanto rega. 3. Um vaso nunca fica sozinho. Regra 4. Lucas inventou, olhando para Arthur. Se um ficar torto, o outro fica torto também. Regra 5. Arthur completou, rindo. Se um crescer mais rápido, espera o outro alcançar. Eles riram dos códigos que criavam. Marília observava à distância, anotando mentalmente: irmandade não precisa de superioridade, precisa de eixo. Na saída, uma fissura apareceu. Quando Augusto disse que precisavam ir e que voltariam no sábado, Lucas travou. O corpo inteiro endureceu. Os olhos fincaram no chão. Os dedos pressionaram tanto a borda do vaso que quase rachou. O medo não tinha voz, tinha postura. Joana percebeu. Chegou perto e se abaixou. Vamos fazer o seguinte, falou, na faixa de volume em que segredos se tornam confiáveis. Toda vez que a gente vier, eu trago uma fitinha dessas. Mostrou um rolinho com várias, iguais a azul no pulso dele. E você escolhe a cor. Eu amarro no pulso de vocês 2. Quando a gente for embora, vocês ficam com a fita. Se a saudade apertar, puxa a fitinha. A gente puxa a nossa do outro lado. E quando nos vermos, trocamos por outra. Topa? Lucas hesitou. O plano não era mágico, era manual. O tipo de coisa que meninos que precisaram se bastar inventam para navegar entre ausências. Ele estendeu o braço. Joana amarrou uma fita amarela no pulso dele e uma amarela no pulso de Arthur. O músculo dos ombros de Lucas relaxou 1 centímetro. Marília sorriu com o canto dos olhos. Augusto guardou a cena como se valesse mais do que um decreto. Sábado trouxe sol. O jornal estampou manchetes sobre economia, futebol e escândalos alheios. Nenhum deles dizia respeito aos Montenegro, porque Augusto ligou pessoalmente para 2 colunistas que costumavam caçar sobrenomes grandes. Assunto de família. Fora de pauta. Foi estranho pedir discrição a quem ele tantas vezes alimentara com fofocas úteis. Foi necessário. No Lar São Gabriel, os meninos inventaram uma pista de carrinhos com fita crepe e tampas de garrafa. Arthur doou momentaneamente o carrinho vermelho. Lucas testou, fez barulho de motor, olhou para o pai de soslaio. Queria uma confirmação. Posso brincar ou estão me observando para ver se mereço? Augusto entendeu. Botou o paletó no encosto da cadeira, arregaçou as mangas, ajoelhou no chão e perguntou: cabe um carro grande nessa curva? Cabe se você não for apressado, respondeu Lucas rápido. Eu não sou, disse Augusto aceitando a regra. Estou aprendendo a andar devagar. Joana, num canto, escrevia num caderno as pequenas vitórias e tensões do dia para compartilhar depois com Marília. O jeito como Lucas testava limites, os tempos de silêncio de Arthur quando o irmão se retirava, a necessidade de intervalos curtos para não saturar. A assistente social chamava aquilo de diário de campo. Joana chamava de mapa para não se perder. Ao fim da visita, a diretora trouxe um envelope pardo. Chegaram as autorizações do juiz para o DNA do Lucas. Segunda-feira, coleta às 9 no laboratório da cidade. Acompanhamento por mim e por vocês. Augusto assentiu, um alívio seco dentro do peito. O traço grosso do destino ganhava contornos. Na segunda, o laboratório tinha cheiro de álcool e ar-condicionado exagerado. Lucas entrou desconfiado. A técnica explicou com cuidado o que fariam. Mostrou o cotonete, deixou que ele tocasse, transformou o objeto em coisa doméstica. Arthur, já veterano de 2 dias antes, virou especialista e narrou a experiência como quem conta uma piada. Coça, parece uma formiga boa. Lucas mordeu o riso e cedeu. Quando saíram, Augusto recebeu um prazo: 5 dias. Entre a coleta e a resposta caberiam noites compridas. Marília os lembrou da regra de ouro. Rotina. Sem grandes anúncios. Sem criar contagem regressiva na cabeça dos meninos.
Eles obedeceram. Terça e quinta, Joana levou Arthur à escola, buscou no horário, supervisionou a lição, combinou com a professora de artes um trabalho em dupla à distância com Lucas. Cada um faria metade de um desenho e, no sábado, juntariam as partes para ver se casavam. Funcionou melhor do que esperado. Lucas levou a própria metade para debaixo de uma árvore e desenhou com concentração feroz. Arthur fez igual na mesa da sala da mansão. No sábado, quando as folhas se encostaram, o contorno de duas pipas virou uma pipa só. Marília assistiu à cena e riscou algo no caderno. Cooperação espontânea. Nem tudo foi mole. Em uma das tardes, Lucas se irritou com um funcionário que pediu que devolvesse uma bola a outra criança. O garoto se fechou, arremessou a bola para longe e saiu andando rápido na direção do portão. Não fugiu, só andou até onde a sombra terminava. Augusto, reflexo de pai tardio, deu 2 passos para intervir. Joana segurou seu braço de leve. Deixa ele ir até a sombra acabar, pediu. O corpo dele aprendeu a sair antes de ser mandado sair. Se você chamar agora, ele vai voltar para te obedecer, mas não vai confiar. Dá a ele o gesto de ir e voltar por conta própria. Augusto travou as pernas, coisa rara. O peito doeu, o instinto berrou, mas ele ficou. Lucas parou na linha de sol, respirou fundo, entendeu que ninguém o puxava pelo colarinho de menino que teve que virar adulto cedo demais, e voltou. Não pediu desculpa. Encostou o ombro no de Arthur. O irmão encostou de volta, 2 pedras lado a lado, segurando a mesma telha. Valeu, disse Lucas ao funcionário, do jeito seco de quem está aprendendo a ser menino com 13 lições atrasadas. No trajeto de volta, Augusto falou baixo para Joana. Eu teria chamado. Eu também chamaria, antes de aprender com meninos como ele. Ela respondeu, sem aplauso para si mesma. Às vezes, amor é dar 2 passos para trás. Augusto dirigiu sem máscara. Havia cansaço, tinha paciência, sobrava medo. Tudo junto. Na quinta à noite, ele recebeu uma ligação. O número no visor provocou aquele frio na barriga que só quem foge de certos nomes conhece. Atendeu. Senhor Montenegro? A voz era de mulher, firme, gastando as sílabas. Aqui é Irene Soares. Augusto não conseguia lembrar da última vez em que uma simples identificação desorganizou tão rápido as entranhas. Preciso falar com o senhor. A voz continuou. Eu não posso carregar isso mais. Fizeram comigo e eu fiz com vocês o que me mandaram fazer. Eu não vou justificar, quero contar. Não por mim, pelos meninos. Amanhã, disse Augusto, no meu escritório, 3 da tarde. Ao desligar, ficou 1 minuto imóvel diante da janela que dava para o jardim. A árvore retorcida, que ele quase não via, estava carregada de folhas. Joana deixou 2 copos de água sobre a mesa, percebeu o estado dele, não perguntou, só ficou. Às vezes, permanecer é a única resposta que cabe em salas onde nomes como Irene Soares reaparecem. Ela ligou. Ele disse por fim. Então, vamos ouvir, respondeu Joana. Na manhã seguinte, Arthur acordou com febre baixa. Ansiedade em corpo de criança tem maneiras curiosas de pedir colo. Joana refez a cama, trouxe com pressa, contou histórias curtas. O menino alternava sorrisos e olhares perdidos no teto. Perguntou 3 vezes o que era DNA. Joana explicou 3 vezes como se fosse receita de bolo que só fica pronta depois de um tempo no forno. Ele aceitou. Às 3 da tarde, Irene apareceu. Trazia um casaco claro e uma pasta nas mãos. O rosto cansado abrigava uma dignidade lascada, daquelas que não quebram de primeira. Sentou-se, não quis água, não quis café, quis falar. Naquele agosto, começou. A unidade parceira estava superlotada. Foi decidido que os bebês com possibilidade de adoção rápida seriam priorizados. Eu nunca concordei com isso, mas era o protocolo não escrito. Um menino com família Joana no papel e outro com dúvidas na documentação entraram na minha escala de transferência.
Eu registrei como mandaram com 2 relatórios, um com anexos, outro sem. Levei o sem para o cartório porque o sistema aceitou e o com para a pasta clínica, que sumiu quando mudei de setor. Pousou as folhas na mesa. Não eram muitas, mas cada uma pesava como marco de estrada. Cópias de e-mails, memorandos, um relatório não protocolado com o carimbo antigo de Santa Joana. No rodapé, o destino Casa Esperança. A assinatura dela, uma caneta azul e a de outro nome repetido, Coordenação, Linhares. Por que não falou antes? Augusto perguntou sem gritar. Porque eu tinha medo, respondeu sem florear. E porque o sistema é grande, a gente aprende a sobreviver até que a idade, o tempo, a consciência e as notícias de vocês me acordaram. Eu sinto muito, não muda o que aconteceu. Pode ajudar a corrigir o que ainda dá. Joana a observava com olhos que não eram juiz nem advogado, eram de gente. Marília, convocada por Augusto, também estava ali, gravando com autorização de todos, não para redes, mas para anexar ao processo. O menino está vivo, disse Marília, concluindo o que a sala já sabia. Agora vai ficar no papel com carimbo, que é como a máquina entende a verdade. Irene assentiu, olhos marejados, postura de quem aceita a responsabilidade sem fingir redenção. Se precisarem de mim no fórum, eu vou, completou. Vai, disse Marília, como testemunha. Augusto respirou, fixou um ponto qualquer da mesa para não permitir que a emoção o derrubasse em plena luz do dia. Olhou então para Joana. Aquela mulher, a empregada que observava demais, tinha ajudado a puxar as pontas certas do novelo. O novelo de sua própria vida. Se não fosse você, eu não encontraria meu filho, falou por fim sem máscara. Joana baixou os olhos um segundo, não de falsa modéstia, mas porque quem segura alicerces sabe que não pode se embriagar com aplauso. O Senhor encontrou porque quis encontrar, disse. E por que 2 meninos chamaram? No sábado, quando chegaram ao lar São Gabriel, o pátio tinha cheiro de pão assado. Lucas esperava na porta com a fita amarela no pulso e um pedaço de barbante no outro. Hoje a cor é verde, ele anunciou, fingindo uma regra que acabara de inventar. Joana amarrou as fitas verdes. Os meninos se entreolharam, conspiradores. Augusto trouxe uma caixa de papelão. Dentro, 2 camisetas iguais de algodão. Listras finas, azul e branco. Nada de marcas que brilham. Apenas tecido que abraça. Lucas vestiu por cima da que tinha. Arthur fez o mesmo. Pareciam mais irmãos do que no dia do encontro. Marília se aproximou, um envelope nas mãos. O carimbo no canto esquerdo tinha peso. Saiu o resultado, disse firme com um quase sorriso para anunciar uma boa notícia sem espetáculo. Os meninos não entenderam de ciência, mas entenderam de rostos. O de Augusto desarmou a tensão e os ombros de Joana caíram 1 centímetro para baixo. A assistente social não leu números nem porcentagens. Disse com a simplicidade que meninos merecem. Vocês são irmãos. No papel, como já eram no coração. Arthur pulou um pouco sem licença. Lucas não pulou. Respirou longo, como quem encontra o próprio tamanho. Encostaram as cabeças, uma na outra, do jeito que crianças encostam quando não têm vergonha de existir. Augusto colocou a mão sobre as 2 nucas, sem apertar, aprendendo o peso de um gesto simples. Joana piscou devagar para segurar a água nos olhos e não desfocar a cena. E agora? Lucas perguntou, olhando sério para Marília. Agora a gente segue o plano, ela respondeu. De processo de guarda, acompanhamento, visitas que viram finais de semana que viram rotina. Um dia por vez, com o sol e a sombra. E 2 condições. Vocês 2 continuam copilotos e o adulto aqui, apontou para Augusto. Aceita aprender com vocês. Lucas virou para o pai. Não disse, tá bom? Não disse, promete? Apenas estendeu a mão. Augusto segurou. Não era um acordo jurídico. Era o começo da confiança. Na saída, antes do portão,
Lucas puxou Arthur pelo braço. Se eu tiver medo, você espera? Espero, disse Arthur, sem quantificar, igual à regra do girassol. Se doer, eu fico. Os dois sorriram. Fitas verdes no pulso, camisetas listradas, 2 vasinhos de girassol nas mãos. Ao cruzarem o portão, o mundo continuou do lado de fora com sua pressa de sempre. Mas para eles, a pressa perdeu sentido. Do lado de dentro, naquilo que o peito aprendeu a chamar de casa, uma porta antiga aguardava. Não para guardar silêncio, para ser aberta por 4 mãos pequenas, com um pai e uma mulher ao lado, no tempo certo. No caminho de volta, o rádio tocou uma música qualquer. Augusto baixou o volume para ouvir as vozes dos meninos atrás, debatendo se o girassol preferia janela ou quintal. Joana virou o rosto para a paisagem. A luz do fim da tarde colava nas coisas, deixando tudo com bordas douradas. Pensou que o amor, quando encontra a rota, não precisa ser barulhento, precisa ser insistente. E ali havia insistência suficiente para construir uma família nova. Pai, Arthur chamou, quase cochichando. Quando a gente abrir aquela porta, posso entrar com o Lucas primeiro? Augusto olhou pelo retrovisor e o sim veio como quem devolve ao filho o que por anos achou que tinha perdido. O próprio direito de inaugurar um começo. Pode, filho. Vão vocês 2 na frente. Eu e a Joana vamos atrás, para vocês não caírem. Amanhã nasceu Joana sobre a mansão Montenegro. O céu estava limpo, tingido de um azul sem pressa, e a brisa leve trazia um frescor que parecia pressagiar algo novo. Não havia nuvens pesadas, não havia o peso dos dias anteriores. Pela primeira vez em anos, a casa acordava diferente. Não era apenas o sol lá fora, era como se cada parede, cada objeto tivesse decidido participar do mesmo recomeço. Arthur correu pelo corredor com o carrinho vermelho na mão, o barulho das rodinhas ecoando no chão de mármore. Atrás dele, Lucas tentava alcançá-lo, rindo alto. Aquele riso, até então ausente dos corredores, soava como música. 2 meninos iguais e diferentes, finalmente juntos. Augusto observava de cima da escada, os olhos marejados, mas o rosto aberto. Quantas vezes havia cruzado aquele mesmo hall, carregando apenas silêncio? Agora era inundado de vida. E naquele instante percebeu que nenhum contrato, nenhum investimento, nenhuma cifra que administrara em décadas tinha valor comparado ao que via ali. Seus 2 filhos correndo, disputando espaço na mesma escada. Joana surgiu da cozinha, secando as mãos no avental. Trazia no rosto um sorriso que ela mesma não percebia. Desde que chegara àquela casa, tudo o que tinha feito era observar detalhes, juntar pontas soltas, oferecer cuidado onde havia ausência. Nunca imaginara que se tornaria ponte para uma revelação tão grande. Mas agora, vendo Arthur e Lucas lado a lado, entendia. Algumas pessoas são colocadas em nosso caminho para acender luzes onde todos se acostumaram com a escuridão. Devagar, meninos, avisou ela com doçura. Essa escada não foi feita para corridas. Os 2 riram e diminuíram o passo, mas apenas o suficiente para parecer que obedeciam. Logo estavam no corredor leste, diante da porta antiga, a mesma que Arthur tantas vezes visitara sozinho. Agora, porém, não havia medo nem silêncio. Havia expectativa. Hoje a gente abre, disse Arthur firme. Nós 2. Lucas olhou para ele, segurou sua mão. Os dedos se entrelaçaram. 2 irmãos, unidos pelo gesto mais simples e mais forte. Augusto desceu os degraus, aproximando-se devagar, como quem acompanha um ritual sagrado. Joana ficou atrás, testemunha daquele instante que mudaria a história para sempre. Arthur e Lucas colocaram as mãos pequenas na maçaneta. Augusto respirou fundo, pronto para intervir se fosse preciso. Mas não foi. A madeira rangeu e a porta se abriu, revelando um cômodo esquecido pelo tempo. Lá dentro, caixas empoeiradas, móveis antigos cobertos por lençóis. E no canto, um berço desmontado. O cheiro era o mesmo que Joana havia notado. Talco misturado à poeira.
como se o passado tivesse ficado guardado, esperando pelo dia certo para ser visto de novo. Os meninos entraram. Tocaram o berço, passaram os dedos pelas marcas da madeira. Arthur sorriu. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Lucas assentiu. Eu também sentia. Augusto entrou devagar, aproximou-se do berço e pousou a mão sobre ele. A memória veio como um trovão mudo. A noite em que acreditou ter perdido um filho, a decisão de nunca mais abrir aquela porta, a covardia de se esconder atrás do silêncio. Mas agora não havia espaço para remorso, apenas para a verdade. Este berço foi de vocês dois, disse, a voz embargada. Eu errei em não lutar pela verdade antes, mas prometo que daqui em diante nada mais vai separar vocês. Arthur e Lucas se entreolharam. Não havia cobrança nos olhos das crianças, apenas compreensão, porque o coração infantil não guarda rancor do mesmo jeito que o coração adulto. O que eles queriam estava ali, pertencimento. Joana se aproximou, retirou do bolso 2 fitas coloridas, amarrou uma no pulso de cada um. Agora vocês têm a chave que nenhuma porta pode fechar, disse. A certeza de que são irmãos. Os meninos ergueram os braços exibindo as fitas como troféus. As semanas seguintes foram preenchidas por novos ritmos. Lucas passou a visitar a mansão com frequência, acompanhado pela assistente social. Aos poucos, o lar São Gabriel deixou de ser seu único espaço. O menino começou a ter roupas no armário de Arthur, livros na estante e até um travesseiro com o próprio cheiro, que levava de um lugar para o outro. No jardim, plantaram juntos os girassóis que haviam cultivado em vasos. Quando as primeiras hastes despontaram da terra, vibraram como quem conquista medalhas. Augusto assistia às pequenas vitórias como quem descobre a grandiosidade do simples. Eles são iguais, mas cada um tem seu tempo, disse Joana, apontando para os brotos, exatamente como os meninos. Augusto sorriu, reconhecendo na fala dela uma verdade que lhe faltava. Arthur ensinava Lucas a brincar com o carrinho vermelho. E Lucas, em troca, ensinava Arthur a subir em árvores, habilidade adquirida nos pátios do orfanato. Juntos, inventaram códigos secretos, desenharam mapas e encheram a casa de barulho. A mansão que antes ecoava silêncio, agora respirava vida. Joana, muitas vezes, parava diante do corredor leste. A porta permanecia aberta. Já não era um símbolo de dor, mas de vitória. As marcas de batida na madeira, que antes soavam como lamento, agora eram lembrança de uma busca concluída. O dia da audiência chegou. Augusto, de terno, Joana ao lado, Arthur e Lucas, de mãos dadas, entraram no fórum. A sala simples abrigava o juiz, a promotora e Marília, a assistente social que acompanhara tudo. O juiz leu relatórios, analisou documentos, ouviu testemunhos. Irene Soares, a enfermeira, também compareceu, reafirmando tudo o que havia contado. A promotora destacou o vínculo entre os irmãos, a importância de preservá-lo. Quando chegou a vez de ouvir as crianças, o juiz falou com suavidade. Arthur, você quer que o Lucas more com você e com seu pai? Quero, respondeu o menino sem hesitar. Ele é meu irmão. E você, Lucas? O garoto olhou para Augusto, depois para Joana, por fim para Arthur. Apertou a mão do irmão e disse, eu também quero. O juiz sorriu, assinou os papéis e declarou, a partir de hoje, vocês são oficialmente uma família. Augusto fechou os olhos, permitindo que as lágrimas corressem sem vergonha. Abraçou os 2 meninos, puxou Joana para perto. O abraço foi desajeitado, mas completo. Naquela noite, de volta à mansão, houve jantar especial. Nada luxuoso, mas cheio de significado. Arroz, feijão, frango assado, batatas douradas. Arthur e Lucas comeram rindo, competindo para ver quem pegava mais pedaços de batata. Joana servia, o avental sujo de farinha, mas com um brilho no olhar que dispensava qualquer cansaço. Depois do jantar, todos foram para o corredor leste. A porta antiga, agora aberta, guardava apenas memórias. Augusto olhou para os filhos. Querem dormir no quarto grande juntos? Perguntou.
Sim, responderam em coro. Joana ajudou a arrumar as camas lado a lado, colocou os travesseiros, ajeitou os cobertores. Arthur e Lucas deitaram-se, ainda conversando, até que o sono os alcançasse. Augusto ficou parado na porta, observando. Joana se aproximou, cruzou os braços. Eles estão prontos, disse ela. E eu? Perguntou ele com sinceridade. O senhor também, respondeu ela. Está aprendendo. Ele sorriu, tocou o ombro dela com gratidão. Dias depois, o jardim floresceu. Os girassóis abriram-se, imensos, voltados para o sol. Arthur e Lucas correram até eles, orgulhosos. Cresceram juntos, como a gente, disse Arthur, e vão ficar olhando para a mesma luz, completou Lucas. Augusto abraçou os dois. Joana, ao lado, enxugou discretamente uma lágrima. A mansão, antes fria e silenciosa, agora era casa. A porta do corredor leste permanecia aberta, não mais como lembrança de dor, mas como símbolo de que a verdade sempre encontra caminho. Dois irmãos que um dia estiveram separados, agora caminhavam lado a lado. Um pai que viveu anos em silêncio, aprendeu a falar de amor. E uma mulher simples, que chegou para limpar a poeira, ajudou a limpar também as feridas do passado. O sol se deitava no horizonte, pintando o céu de dourado. No jardim, o riso de Arthur e Lucas se espalhava, preenchendo cada canto. Augusto olhou para Joana e disse em voz firme, somos uma família. Ela sorriu assentindo, e naquele instante, com os girassóis como testemunhas, nasceu uma nova história. Não de dor, não de ausência, mas de união. Dois irmãos, uma nova família. Na história que vivemos juntos, aprendemos que o silêncio pode esconder dores profundas, mas também que a verdade, quando finalmente encontra espaço, é capaz de transformar destinos. Dois irmãos, separados desde o nascimento, foram reunidos não apenas por documentos ou pela insistência da lei, mas pela força do amor que insistiu em existir. O amor de um menino que nunca desistiu de sonhar com o outro, e de um pai que encontrou coragem para abrir a porta mais difícil, a do próprio coração. A lição é joana e poderosa. Nada é mais forte do que os laços que nascem para ser eternos, mesmo quando o tempo tenta apagá-los. Se essa história tocou você, deixe seu comentário dizendo o que mais emocionou o seu coração. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem e inscreva-se no canal para continuar vivendo histórias que falam de amor, fé e superação. Afinal, cada vez que você interage, ajuda a manter viva essa corrente de esperança que nos lembra. O amor sempre encontra um caminho.